Graças a Deus. A paz e a luz. Tudo que fazemos, realmente fazemos para Deus? Quando você se veste, você escolhe as suas roupas olhando para a palavra de Deus ou para você? Você se veste olhando para o seu corpo ou para a palavra de Deus? Quando você arruma seu cabelo, você arruma ele olhando para você ou para a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus diz como que os homens e as mulheres têm que usar o cabelo, né? Quando você come olhando para as suas vontades ou para a palavra de Deus? Que a palavra de Deus diz que não podemos comer carne sufocada, sangue, carne crua e etc. Quando você vai a algum lugar, você vai olhando para o que você quer ir ou você, antes de ir, olha a palavra de Deus? Se aquele lugar é para você estar. Quando você fala olhando a palavra. Quando você olha olhando a palavra. Então, pare e medite. Verifique se nessas coisas, principalmente cotidianas, você realmente faz para Deus ou faz para você. Se você faz para Deus, você está procurando ser um servo verdadeiro de Deus. Mas se você faz para você, você está atendendo a sua vaidade, a sua formosura, o seu querer, né, o seu gosto. E isso não é nada bom. Abra sua Bíblia em Tiago 3:8. Que diz assim: mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Vamos falar sobre a língua. Por certo, você já ouviu isso, né? Linguarudo, língua comprida, língua grande, língua solta, etc. São atribuições àqueles que não conseguem guardar certas coisas e acabam falando. No caso de algumas pessoas, não conseguem guardar nada. São tidos também como pessoas que gostam de mexerico e de fofoca. Bom, isso é a língua. A língua é um pequeno membro da boca e sua maior função e obra é falar, revelar as palavras que na maioria das vezes já estão contidas no coração. Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então o coração, quando está cheio, a língua põe tudo isso para fora. As coisas boas ou as coisas ruins, dependendo do que está dentro do coração. Ela também é comparada como uma faca, uma espada aguda, né, que penetra, isso aí, que fere, que machuca, que mata. E aqui no versículo 3, diz assim: ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja o que diz o versículo 4. Veja também as naus, quer dizer, navios, né, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que os governe. Então não adianta apenas pôr uma trava na boca, né, fazer apenas um controle daquilo que se tem que falar ou não. Isso não funciona na maioria das vezes. O que tem que haver é que tem que haver obediência, como ele está dizendo aqui, obediência para dirigir a sua vida e até seu próprio corpo. Se a vontade de Deus te dominar, como ele está dizendo, a vontade daquele que guia o barco. Se a vontade de Deus te dominar, ele vai te governar por ela. Irá te conduzir para longe desses vendavais ruins
que muitas vezes estão soprando contra você, que querem te destruir, que querem te levar para caminhos que não pertencem a Deus. Então, Deus ele irá te virar para outra direção, para fora dos problemas, né? É isso aqui que podemos entender. No versículo 5 diz assim: assim também a língua é um pequeno membro, gloria-se de grandes coisas. Vê como um grande bosque um pequeno fogo incendeia. E ao olharmos aqui, a vanglória, a exaltação, o orgulho que leva a pessoas a realmente ficar em situações muito difíceis com o tempo. E é importante entender que ele compara, né? Ele faz uma comparação aqui que a língua é como um pequeno fogo incendeia uma floresta gigantesca. Irmão, minha irmã, só Deus pode tirar você dessa situação e principalmente, né, livrando a sua vida daquilo que você mesmo fala. Quer dizer, esse bosque aqui, que é um lugar extraordinário, um lugar gostoso para a pessoa viver, é prometido por Deus também, né? Então tudo que você fala pode destruir a sua vida, seus sonhos. E é importante você entender isso aí, que tem que haver, não um controle, mas uma mudança de tudo aquilo que fala. E a verdade não é a língua, né? É aquilo que está no coração. E as pessoas estão destruindo o seu bosque, estão destruindo toda a sua vida. E isso é tão triste, né? Porque elas ainda não conseguem soltar palavras que vai regar esse bosque, né? Então, quando olhamos para muitas pessoas, não sobra muita coisa, pois o fogo da boca queima tudo. E a pessoa fica numa situação muito difícil. Então, não faça da sua vida um deserto através da sua boca, né? Não lance fogo que vai destruir tudo. É importante entender isso aí. A língua vangloria um pequeno de grandes coisas, quer dizer, é exaltação. A pessoa, ela não é poderosa, ela não fala exatamente o que ele precisa falar, ela vai além disso, ela está exaltada, né? No versículo 6 ele diz: a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Veja que coisa terrível. Veja que o inferno, né, ele faz essa inflamação no coração da pessoa, e a pessoa ela vai falando tudo que o seu coração está cheio, né? E aí então vai ateando fogo, destruindo o curso da natureza da própria pessoa. E é uma coisa que vem do inferno. O cuidado com as palavras, eles não têm sido tão... As palavras não têm sido tão vigiadas como deveria vigiar. E muitos estão se complicando por causa daquilo que falam, né? Lá em Provérbios 26, 20... está escrito assim: sem lenha o fogo se apagará, não havendo maldizentes cessará a contenda. Então é preciso parar de maldizer, de reclamar, de lançar palavras de maldição. Não adianta, a situação não vai mudar assim. Então precisa parar de maldizer e parar de alimentar essa situação ruim com aquilo que se fala, né? Não alimente as brigas, não alimente as desavenças, as discordâncias, não alimente mais este mal que envolve a sua vida com aquilo que você fala. Mas fale de acordo com a vontade de Deus, faça exatamente o que Deus quer que faça. Por isso ele diz: sem lenha o fogo se apaga. Quer dizer, se você
continuar a alimentar a situação, responder, brigar, discutir, né, maldizer continuamente, sempre haverá contenda no seu lar, na sua vida. Você nunca vai ter paz. Precisa mudar. Isaías 32, 15. Está escrito assim: uma promessa feita, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará um campo fértil, e o campo fértil será reputado como um bosque. Você precisa do Espírito Santo. Buscar e esperar até que ele repouse sobre você para acabar com esse deserto que está a sua vida. Só ele pode deixar você numa terra fértil. Só ele pode fazer com que a sua vida se torne um bosque verdadeiramente. Enquanto o Espírito Santo não dominar definitivamente a sua vida, você vai estar sempre passando por uma situação desértica, uma situação ruim, né? E ainda acha que é Deus. Mas não é. A falta, não só de recebê-lo, mas quando recebe, de mantê-lo, é que faz com que as coisas se tornem ruins. E isso é importante entender, meu irmão, minha irmã. Vai em Salmos 34. Voltando aí de Isaías. Em Salmos 34, versículo 12, diz assim: quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Então esse homem guarda a tua língua do mal, e os seus lábios de falar enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem, procure a paz e venha segui-la. Ao olharmos para cá, toda pessoa que quer viver bem, que quer ter longos dias, mas longos dias benéficos, não adianta viver muito, né? E viver mal. Mas ele está deixando um recado aqui. A pessoa que quer viver bem, deseja ver largos dias, quer viver muito, ter uma vida abundante, uma vida de qualidade. O princípio disso é guardar a língua do mal, é não compor o mal, não falar coisas erradas para que elas não venham a acontecer, né? E os lábios não podem ser enganosos. Você tem que ser uma pessoa verdadeira. Aquilo que sai de você para Deus, para os outros, você tem que cumprir, né? Só se pode voltar atrás com os outros quando há uma quebra de aliança, e olha lá. Mas, diante de Deus, naquilo que concerne toda a tua vida ser abençoada e dias acrescentados bons para você, depende do que você fala, não do que os outros falam. Depende do tipo de palavra que você compõe, que você lança para fora de você. Provérbios 15, versículo 4, diz assim: uma língua saudável é a árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Veja que tremendo. O que é uma língua saudável? Jesus disse que o Pai havia dado para ele uma língua erudita, né? Para que ele soubesse falar uma boa palavra àquele que estava cansado ao seu tempo. Uma língua saudável é aquela língua que traz do coração somente palavras boas, palavras concernentes a Deus, palavras que edificam, palavras que glorificam, palavras que vão tornar-se uma realidade. Não maldizer, né? Isso é uma língua saudável. Mas a perversidade nela, quer dizer, ela vai trazer do coração coisas ruins, quebrando o espírito. Quer dizer, o espírito da própria pessoa vai sendo quebrado, destruído, enfraquecido pelo que ela mesma está pronunciando, né? Provérbios 21.
no versículo 23, o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. É a verdade que Jesus ele sempre disse para nós, né? Então toda pessoa que consegue ter esse, não é um autocontrole apenas, mas aquela limpeza que a fé, que a palavra de Deus faz no coração, porque o que contamina o homem é o que surge no seu coração. Quando a pessoa consegue guardar ele, guardar a sua boca, a sua língua, não vai falar, não vai compor, não vai lançar sementes, palavras que o diabo ele quer para trabalhar nelas. Esta pessoa vai guardar das angústias a sua alma, quer dizer, vai deixar de ser uma pessoa angustiada. Vai ser uma pessoa de paz. Vai ser uma pessoa sempre com o espírito leve, com o espírito forte. É isso que está falando. Qual a angústia que você está passando? Que angústia é essa? De onde procede essa angústia? Por muitas vezes não é daquilo que você mesmo falou e vem falando ao longo do tempo, criando situações ruins para você mesmo, né? Tudo isso muda com o seu linguajar, com o controlar da sua boca. Lá em Mateus 12, abra sua Bíblia lá, no livro de Mateus, no capítulo 12, e no versículo 37, ele diz assim: porque por tuas palavras serás justificado, quer dizer, inocentado, abençoado, apoiado, e por tuas palavras serás condenado, quer dizer, você não vai ter apoio nenhum, né? Não vai ser inocentado. Quando se olha para cá, nós somos julgados pelo que falamos, e as nossas palavras lançadas vão gerar acontecimentos. Vamos a um julgamento contínuo, diariamente por aquilo que falamos e depois ainda por vir. Às vezes o tempo passa e a pessoa vive falando só coisa errada e parece que vai dando tudo certo, mas quando começa, né, o juízo por essas palavras, então ali ela não tem como escapar, né? Então é preciso mudar tudo isso. É preciso estar diante de Deus, diante das pessoas, falando coisas que convêm, coisas boas. Por isso que a Bíblia diz que não saia da vossa boca nem uma palavra torpe. Aquilo que gera escândalo diante das pessoas que ouvem, mas que saia palavras que sirvam apenas para edificação. Vamos voltar para Provérbios 18. Lá no versículo 19 está escrito assim. Provérbios 18, versículo 20 e 21, deixa o 19. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Isso aqui é muito sério. O versículo 21 é muito sério. Você veja que há controle para acontecer tanto a morte como a vida, vindo da parte do homem, mas por Deus. Por isso que o diabo incita o homem, quer falar na boca do homem, quer colocar palavras na boca do homem, né? Para que ele assim gere a morte, e leve essa pessoa à morte. Né? E a vida também, ela está no poder da língua. Aí ele diz, aquele que ama comerá do seu fruto. É importante que você olhe que muitas coisas ruins, muitas mortes, muitas pragas, elas são derivadas daquilo que o próprio homem fala, né? Ele não precisa de ninguém que o prejudique, embora havendo bastante,
ele mesmo faz isso e faz de uma forma tão grande que o que ele fala leva ele à morte. Por isso a importância de limpar o coração, tomar cuidado sempre naquilo que se fala. Não uma palavra ou outra que se escapa, mas o sentimento com que se pronuncia aquela palavra, o sentimento com que sai aquela palavra, pode levar à vida ou pode levar à morte. A pessoa vai se alimentar daquilo, né? A alma dela vai saborear aquilo lá. Lá no livro de Tiago, onde nós começamos, lá no capítulo 3, no versículo 8, que diz: mas nenhum homem pode domar a língua. É o mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Quer dizer, ela não pode ser dominada. Ela não pode. Está escrito aqui. Né? Esse veneno que se guarda debaixo da língua que ele está falando, são as coisas ruins que sobem do coração. A Bíblia diz que um homem, né, um homem ruim, um homem negativo, o ímpio, ele danifica o seu próximo com a sua boca. E muitas pessoas estão sendo danificadas porque acaba catando a palavra ruim que o outro fala. Está errado, né? Mas domar a língua, controlar a língua num todo é impossível, ele está dizendo. E nós temos que ver que isso é mesmo. Então, se ela não pode ser dominada, porque ela revela o que está no coração junto com a boca, ela fala, né? Então tem que ir na fonte dessas palavras. É o coração. Se o coração tiver palavras boas, ferver com palavras boas, como ele diz, tocante ao meu rei, e não ferver com palavras ruins, a língua vai pôr para fora as palavras que vão produzir vida, as palavras que vão acontecer coisas boas. Então é pelo coração que você não controla a língua, mas você dá à língua aquilo que ela tem que falar. Por isso seu coração tem que ser puro, limpo continuamente. Versículo 9. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Olha, há uma diferença muito grande de um homem ou mulher, quando se fala, né? Usar a autoridade que Deus lhe dá e ser bravo, né? E é uma coisa. Ou quando ele abre a boca para lançar a maldição contra as pessoas. Isso é outra coisa. E às vezes as pessoas confundem uma autoridade braba com alguém sendo usado pelo diabo para amaldiçoar o outro. Se nós olhamos, ele diz assim: com a mesma boca bendizemos a Deus e Pai, amaldiçamos os homens, que é a semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que se faça isso. Nós vemos aí muitos homens grandes, médios e pequenos que estão aí na mídia amaldiçoando pessoas. E eles ainda dizem que são profetas da parte de Deus e que estão fazendo aquilo por Deus, sendo que a palavra diz que não convém que isso se faça. Mas no versículo 11 ele diz: porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Bom, água doce é o Espírito Santo, uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Água amargosa já está falando, é procedente de mágoa, né? Mas é uma coisa do diabo. E infelizmente, homens e mulheres de Deus que estão lançando maldições nos outros, isso eles não fazem pelo Espírito Santo. Veja, irmão e irmã, se você faz isso, como o diabo te domina muitas vezes. E você é uma pessoa de Deus. Como esses ministros grandes aí, e pequenos e médios, quando eles abrem a boca para amaldiçoar, está fazendo o que não convém. Então isso
é uma coisa demoníaca, é de Satanás, que os envolveu naquele momento. Né? Então, uma fonte, ou ela é doce, ou ela é amargosa. Né? E, ultimamente, as pessoas não estão sendo uma fonte doce, não. Precisa de cura, precisa de libertação de verdade. E muitos entre nós estão amaldiçoando os outros de uma forma muito grandiosa. E isso não é do Espírito Santo. E Deus não usa as pessoas para fazer isso aí. Né? Isso é coisa demoníaca. A língua é venenosa. Né? Como ele disse, esse veneno mortal se forma no coração. Torna a dizer você que sai para a boca. Então, independente de quem seja, ministro ou não, grande, pequeno, sábio ou leigo, não importa. Se ele abrir a boca para amaldiçoar as pessoas, né? Em muitas pessoas que não têm a proteção, aquilo acaba pegando. Mas em quem vive direitinho com Deus, eles podem amaldiçoar do jeito que eles quiserem. Né? Porque é uma coisa que sai da boca do diabo para a boca deles. Cuidado com essas pessoas. Se você é uma pessoa assim, se liberte desse encosto. Se liberte dessas coisas ruins. Isso não é coisa de Deus. Amém? Eu quero que você receba isso no seu coração. E limpa seu coração. Muda o espírito em você. Porque a sua língua não dá para controlar. Mas dá para dar para ela exatamente as palavras corretas para gerar vida. E Deus te abençoe. Em nome de Jesus.